Oi pessoal, aqui é a Mariana Milani e hoje eu vim falar com vocês sobre comportamento e autoconhecimento. Olha, eu não sei se vocês são como eu, que na escola todo mundo falava de fichamento e ninguém explicava o que era. E aí eu falava assim, mas afinal o que é isso, né? É fazer o fichamento do capítulo X de história. Eu falava, tá, né? Eu tinha umas fichinhas, né? Um negócio antigo, assim, que a gente tinha. E aí eu fazia um resuminho ali. Eu nunca soube o que é fichamento, tá? Até hoje eu não sei. Então, eu desconfio que muitos de vocês devem estar, assim, se perguntando, né? Mas afinal, o que é autoconhecimento? Que todo mundo fala hoje em dia, que tem que ter. Quem tem inteligência emocional tem que ter o autoconhecimento, no trabalho tem que ter autoconhecimento, no mundo tem que ter autoconhecimento. O que é isso, afinal, né? Bom, autoconhecimento realmente é você se conhecer, tá bom? Mas, como a gente faz isso, né? Então, a gente vai começar pelo mais simples. Não é uma aula de culinária, não é, né? Mas eu vou usar exemplos simples. A gente pode começar, a pessoa tem várias camadas, como a cebola. Então, a gente pode começar pela parte de fora, que é a primeira que todo mundo vê. E qual é a nossa parte de fora, além da nossa aparência, né? Tem essa que é a mais de fora de todas, que é aquela que dizem, né, que a primeira impressão é a que fica. Então, claro que você vai mostrar isso e essa sua aparência já é um indício de quem você é. Mas nós não vamos começar por aí, porque aí também seria demais, né, gente? A primeira coisa que você tem que ver, que é o nível 1, é esse aqui, ó, é o seu comportamento, tá bom? Comportamento, então, é esse que a gente vai falar agora, tá bom? Então, o que é isso? Como você se comporta? Como é que você se coloca? Muitas vezes a gente não presta atenção em como é que a gente se comporta, porque é natural para nós. A gente sempre foi assim, né? Desde pequeno você já tem um estilo de comportamento, um jeito para fazer as coisas. É muito comum na nossa família você ouvir, né, dos seus pais, dos seus tios ou de quem convive com você, dos seus amigos, sei lá. Fulano de tal é assim, né? É assado. Sempre foi assim. Meu pai, por exemplo, sempre falava, Mariana é tedesca. Né? Tedesco, em italiano, significa alemão. E ele ainda falava mais. A Mariana é igual a Lúcia Tedesca. Lúcia é irmã do meu pai. Né? E por que ele falava isso? Porque pra mim tudo tem que ser certinho. É pão, pão, queijo, queijo. É preto no branco. Né? É tudo ali. Escreveu, tem que cumprir. Então, por quê? Porque essa é uma característica minha, de organização, de fazer tudo certo, de justiça. É uma característica, tá? E assim como outras características. Então, são coisas que a gente traz desde a infância e que são marcas pessoais. Mas, se as pessoas não comentam isso, é natural que a gente nem perceba. Por quê? Porque é tão seu que você, às vezes, nem... Você fala, mas não é todo mundo assim? Como não? Como? Não é todo mundo arrumadinho, organizadinho? Não é todo mundo assim? Se escreveu tem que fazer? Não. Não é. Não é. Não são todos como nós. Provavelmente você que está me vendo, muitos de vocês que estão me vendo, talvez não sejam como eu. Sejam de outro estilo. Mais, assim, intuitivos. Não sei. Talvez hoje eu estou achando de um jeito, amanhã pode ser de outro. E isso não é errado, tá? Não tem errado. Essa é a primeira coisa. Em termos de comportamento, a gente não tem certo e não tem errado. Não tem um modelo que as pessoas tenham que seguir, tenham que alcançar, tenham que, ai meu Deus, existe um certo estilo que é o ideal e todo mundo tem que ser igual. Pelo amor de Deus, não. Não. Esqueçam esta loucura. E se em algum momento alguém falou pra você que você tem que ser assim ou assado, olhe bem para essa pessoa e pergunte se as vacinas dela estão em dia.
tá? Porque não existe um negócio desse. Todo mundo é certo, ao seu modo. E é aí que a gente precisa chegar. Então, esse é o primeiro ponto do autoconhecimento. Você tem que saber muito bem quem você é. Você tem que ser dono das suas qualidades. Saber exatamente quais são as suas características, valorizá-las. E saber em que situações você vai ser feliz. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa organizada. Eu não posso trabalhar num ambiente caótico. Não é bom pra mim. Então, eu não poderia trabalhar em lugares desorganizados, em lugares que vivem sempre em situações sem definição, com pessoas sem definição, entende? Porque eu ficaria louca. Então, já pessoas que gostam de situações indefinidas não poderiam trabalhar comigo no dia a dia. Ou se trabalhassem comigo, a gente precisaria saber muito bem como lidar com isso, né? Esse é um outro ponto muito interessante. Quando a gente está junto com outras pessoas, conhecer o estilo, as características do outro ajuda na convivência. Então, aqui na minha família, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que não são nada organizadas. Mas como a gente já sabe disso, né? Quando tem que ter alguma coisa organizada é comigo. Quando tem que ter alguma coisa assim super solta e tranquila, é com eles. E a gente fica sossegado, né? E aí eu vou pra beira da piscina. Falar, então, ó, esse negócio desorganizado aqui eu vou deixar com vocês, tá bom? Eu não quero nem ver, não vou acompanhar, eu deixo aqui com vocês, porque assim vocês ficam tranquilos na desorganização, eu sei que vocês vão lidar bem com isso, porque é a especialidade de vocês, e eu vou pra lá, relaxar, ficar longe disso, porque assim eu não atrapalho vocês, e não me estresso, e no fim tá todo mundo feliz. Esse aí é o segredo, né, da convivência. A gente precisa entender que nós não vamos transformar o mundo num lugar adequado ao nosso perfil. Não vamos fazer isso. Não vamos também ter que mudar o nosso perfil às situações que não são adequadas a nós. A gente tem é que fazer um jogo de adequação para que não haja um sofrimento nosso e nem dos que nos rodeiam. Isso na nossa família ou no nosso trabalho. Então, hoje a gente está falando sobre isso, né? E uma coisa que eu quero contar para vocês é que assim, a gente não precisa ficar pensando, nossa, mas e agora, né? Tá bom, a Mariana tá falando desse negócio aí, beleza, organização, desorganização, e quais são as outras coisas que ela não está contando? Quais são as outras características que eu vou ter que descobrir? Eu que tô aqui, com 16 anos, né? Não sei nada ainda. Ou então eu que tô começando a trabalhar, tô com meus 25, acho que sei tudo, mas já comecei a perceber que não, né? Tô meio perdido aqui. Então, gente, existe teste para isso, tá? E eu acho que é muito legal cada um ser dono de si. Se você já está trabalhando, não fica esperando a RH resolver isso para você, amor, porque eles não resolvem, tá? Já vou contando agora. Aqui é na real. Não resolvem. E é bom você ser o protagonista da sua vida. Então, vá atrás, tá bom? Existem testes que definem não, eles identificam o seu perfil comportamental. É importante a gente saber que o perfil comportamental, ele pode mudar ao longo da vida, porque você vai vivendo, você vai amadurecendo, então você pode ir aprender a, assim, adequar o seu comportamento de acordo com a realidade, mas a sua essência mesmo, ela não muda muito, né? Você aprende a ter aquele jogo de cintura, tá certo? E, além disso, também existe teste
que define por que você tem esse comportamento e por que você sai da cama todos os dias. O que te motiva? Eu não estou falando aqui de vocação, tá? Estou falando de uma coisa anterior a isso. Então, quais são as coisas que te encantam na vida? Né? Então, é estudo, é projeção individual, é custo-benefício, é ajudar os outros, é o quê? É admirar a beleza e a harmonia do universo. Tem algumas coisas assim que são bem interessantes e gerais, né, que são as coisas que nos motivam. Então, ajudam a gente a identificar quais são os ambientes que podem ser motivadores para nós. Então, se você é uma pessoa motivada pelo aprendizado, como eu, por exemplo, né, você vai querer ter uma vida em que o aprendizado constante esteja presente, para você se manter sempre interessado, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma vida que eu vivo estudando. E para mim esse negócio super legal. É uma coisa que está sempre me motivando, né? Então, você sabendo disso, você já vai procurando a profissão, o lugar, a empresa, o mercado, que vai ser mais gratificante para o seu trabalho, tá bom? Ou para a sua atividade, ou até mesmo o companheiro ou a